Uma ideia errada que a população tem em relação ao atendimento de saúde é que o atendimento tenha toda a precariedade que a gente conhece por falta de médicos. Mas isso é absolutamente inverídico, porque nunca teve tanto médico como agora nós temos no Brasil, mais do que o suficiente para a população que nós temos, e a perspectiva de que a médio e curto prazo esse número seja de tal forma ultrapassado que nós vamos ter até um excesso de médicos para a população. Então, se nós temos médicos suficientes, qual é a origem das dificuldades que existem do atendimento dos pacientes do SUS? Ora, eu durante 35 anos trabalhei inicialmente com o NAMPS, depois com o SUS, então eu posso, de certa maneira, falar sobre esse assunto. Hoje, depois de eu ter me aposentado no hospital que eu era vinculado e que era vinculado ao SUS, eu não posso fazer nenhum atendimento de paciente do SUS. Por quê? Porque até um determinado período, até início do SUS ser colocado em atividade, existia uma categoria que se chamava os indigentes, que eram aqueles que não podiam ser atendidos pelo INAMPS. E essas pessoas não tinham nenhum recurso, a maior parte das vezes, e era comum. Vários médicos faziam isso, eu inclusive fazia uma tarde, dedicar uma tarde, uma manhã, para atender de forma benemérita esses pacientes que não tinham nenhum recurso. Mas a partir do momento em que houve a instituição do SUS, todos os brasileiros passaram a ser cobertos pelo SUS. Então, do ponto de vista legal, eu não posso fazer um atendimento de um paciente não cobrando, porque ele tem um plano, na verdade o plano dele é o SUS, não posso fazer um preço muito barato, considerando que seriam pacientes com pouco poder econômico, porque se eu fizer abaixo de um determinado valor, eu estaria infringindo as normas do CRM e praticando preço vil. Então, é uma situação que mesmo que eu assim o desejasse e com a experiência que eu tive durante anos de atendimento desse tipo de pacientes, eu não posso atender. Não é uma questão de querer, é não poder. E esse é o motivo pelo qual aparentemente faltam médicos. Porque a medicina não é uma questão aí de governo de esquerda, de centro ou de direita. A medicina no mundo inteiro, não os médicos são baratos. A medicina no mundo inteiro se tornou muito cara, extremamente cara, com esses avanços tecnológicos todos que ela tem. Antigamente a gente fazia o exame físico raio-x, depois passou o exame físico raio-x, ressonância, tomografia, depois foi tomografia, foi a ressonância, depois a ressonância scan. Então, assim, houve um acréscimo de exames e de procedimentos, assim, eu nem estou falando do procedimento terapêutico, estou falando só de procedimento diagnóstico, que encareceu por demais a medicina. Então, a alternativa dos países, e principalmente no nosso, é criar um brete que dificulte o acesso do paciente a esse tipo de atendimento. E é esse o motivo pelo qual alguns pacientes esperam 10 meses, um ano, para chegar num especialista, às vezes mais do que isso, e depois de chegar no especialista, esperam mais um ano, dois, para fazer um procedimento que poderia ser feito precocemente, colocá-lo novamente no mercado de trabalho em pouco tempo. Mas ele tem que ficar esperando. E isso é uma situação que se criou a partir do momento que, com o encarecimento do atendimento médico, do tratamento médico em geral, os governos precisam ter uma previsão orçamentária do quanto eles vão gastar. E como isso aí está se tornando muito caro, eles simplesmente dificultam o acesso ao atendimento. Então, assim, não se iludam achando que mais médicos ou menos médicos vão mudar essa situação. Essa situação vai ter que ser muito bem pensada, elaborada, para que realmente esse atendimento secundário e terciário possa ser adequadamente abordado.